Nasci a lá cair, divino e maravilhoso. Fui jogado no buraco oco, e aviso logo, só pro seu desgosto, vou nascer de novo. Transformada, transformista. Nasci do buraco da fome, disforme. Nasci onde serpente tem asa. Nasci com esse sorrisinho canalha. Nasci carnivalha, carne viva, carne seca. Fascínio, fascínora, facinho. Antirrealista, antifascista, antimaterialista. Super bicha, bichérrima, bichíssima. Nasci só pele e osso. Preenchi o resto com a falta de nojo, gosto pelo absurdo, desejo incestuoso. Amo a todos, a humanidade é minha irmã. É assim que eu enxergo. Amo o próximo como amei o anterior. Amo cada um de uma forma única, como a um Deus egoísta. Eu amo e parto. Fui parido, esculpido, escarrado na tábua de barro, tábula rasa. Dos 10 mandamentos, jurei injúrias, exortei os céus, alimentando as suas mais profundas luxúrias. Lamba-me, poetize, samba-me, chupo-te, especulo. Meu corpo é de uso exclusivo do divino, da pomba da salvação. Nasci em festa da carne, carnaval. Nasci numa sexta-feira 13 e sou desses. O diabo me pede permissão. Desço a ladeira rebolando. Desço a mão na cara de playboy que está me tirando. Desce mais uma. Levanta a língua e engole minhas amígdalas. Para o seu desespero, eu nasço de novo. Tome ciência, eu sou a anti-experiência. Eu sou nada, mas plante em solo salgado e regue com marighella. Cultive sob chuva de Bowie. Então, chupe a semente e venha ver o broto morrer. Salgue o solo com suor de prazer. Eu nasci do buraco oco e gozoso. E vou ser eu ao me misturar a você de novo. Muito bem, maravilha, Rafael César. Gente, começando por aqui o seu Literatura da Gente, o seu programa de literatura, sempre aos domingos. A partir das 10 horas você vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, comenta, participa, dê aquele like assim, assim ou assim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente, tá? E hoje o programa tem a satisfação de receber aqui o professor de História, poeta, escritor Rafael César, que vai levar aquele papo agradabilíssimo com a gente. Seja muito bem-vindo, Rafael César, no nosso programa. Muito obrigado, eu estou muito feliz com esse convite, né? É sempre muito bom poder falar sobre o que a gente produz, é sempre muito bom estar num espaço como esse, fortalecer, né, essas iniciativas. Fico contente com a existência desse programa e com o convite. Fico muito feliz. Muito obrigado. E como eu sempre faço, né, eu vou ler aqui um pouco da biografia do autor, né, do Rafael, que é neto de amazonenses, nascido noutras bandas, pariu-se em solo manauara, no bairro Ileia, é professor da Rede Estadual de Ensino do Amazonas, formado em História pela UFAM. Publicou seu primeiro livro de poesia, A Emoção e os Rastros, através do falecido edital ProArte, graças à insistência de um amigo generoso, o saudoso André, a quem gratidão é uma palavra insuficiente. Pesquisador da linguagem do palhaço e da performance, acredita no poder transformador e revolucionário da arte. Rafael César, como é que se deu esse processo de você ser um professor de história, de repente enveredar pela literatura, pela poesia e pela prosa? Como é que se deu isso, hein? Normalmente as pessoas falam que sabem o que querem desde pequeno, né? Assim, eu já sabia que eu ia escrever, eu já sabia que ia ser atriz, ator, desde pequeno e tal. Não foi o meu caso. Eu, no ensino médio, ali com 15 para 16 anos, eu me dei conta que eu queria ser professor. E tinha dúvida entre história e filosofia. Mas eu tinha certeza que era aquilo que eu queria, com 15, 16 anos. Agora, a escrita propriamente dita, assim, ela foi amadurecendo muito depois disso. Eu fui ali com 16, 17 anos, comecei a escrever coisas que eu lia. Então tentava copiar, né? Sim. Desde universos fantasiosos, como, sei lá, Senhor dos Anéis, Perfeito. ou um pouco de literatura brasileira. Tentava copiar alguma coisa.
Mas assim, aquilo que você escreve não mostra pra ninguém, tem vergonha e bota na gaveta. E nesse período, muito por causa do meu gosto, meu prazer em ouvir música, em me deleitar com as letras das músicas, Perfeito. eu comecei a escrever algo que naquele momento eu não tinha noção, mas era muito mais pro lado da poesia. Então assim, a prosa se apresentou primeiro, né? E antes mesmo da prosa se apresentou essa minha vocação para dar aula. Ela se apresentou como uma escolha pessoal e política, né? Porque era o que eu acreditava que seria mais útil gastar o meu tempo nessa rápida existência, seria dando aula. Perfeito. E o Rafael tem essas 3 obras aqui já editadas, né, Rafael? Esse aqui foi o primeiro, A Emoção e os Rastros. Sim. Tá? A Emoção e os Rastros, que são poemas, não é, Isso, Rafa? isso. Esse segundo aqui, chamado Teias Urbanas, Projeto de Ocupação, a segunda obra do Rafael César, a qual eu tive a honra de participar com um dos prefaciadores, né, da tua obra, Teias Urbanas, né? Excelente obra, eu li, né? E este último aqui, o mais recente, né, Rafael? Corpo Cidade. Então são 3 obras, né, Rafael? Isso. Na tua trajetória até aqui, todas de poesias. Agora me diz o seguinte, Rafael, como é que é esse negócio de ocupação dos espaços na urbis e trabalhar essa linguagem da poesia? Como é que é? Explica aí. Isso para mim é fundamental, assim, escrever, pensar a cidade, atravessar a cidade. Acho que no meu caso específico não tem separação, não tem como se associar. Eu nasci numa capital, vivi a minha vida inteira em capitais, né? Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa ligado ao tempo da terra, né? Adoraria ser, inclusive, mas não sou. A única experiência que eu tive fora de uma capital foi quando eu tinha 6 para 7 anos, que eu morei em São Gabriel da Cachoeira. E foi incrível. Assim, saí daqui, isso foi em 95 mais ou menos, eu morei em São Gabriel da Cachoeira. Foi o único momento em que eu não morei numa capital. E aquilo me impactou. Eu me lembro da sensação de pegar minha bicicleta, dar uma volta e voltar para casa e me sentir... eu falei assim, eu atravessei a cidade inteira. Porque isso era impossível para mim, imaginar que eu atravessaria Manaus inteira ou qualquer outra cidade que eu tenha morado com uma bicicleta tão pequena. Então, quando eu comecei a escrever, eu percebi que todas as minhas questões, elas estavam envolvidas, direta ou indiretamente, com a questão da urbanidade. Seja com a questão concreta, efetivamente, né, os problemas que a gente passa numa cidade, ou os sentimentos que uma cidade causa. A solidão, as angústias, ou os momentos de prazer, enfim. Então eu comecei a perceber que a minha fala, as minhas preocupações, as minhas colocações filosóficas e políticas, elas estavam ligadas a uma questão urbana. O único livro até agora, esses 3 publicados, que não é majoritariamente sobre isso, é o primeiro, né? Que é esse aí, o A Emoção e os Rastros. Ele tem um clima, obviamente, mais juvenil, né? São angústias de um recém-saído da adolescência, um jovem adulto, né? Esse clima, né? Perfeito. E foi minha primeira experiência. Esse livro eu dedico, né, ao André, falecido André, porque ele que me mostrou. Ele falou assim, cara, você tem esses textos e você tem que dar vazão a eles. Tem um prêmio aberto aí, que era da SEC, né, que era o falecido ProArte, né? Sabe-se lá por que a SEC parou de fazer esse prêmio, por exemplo. E ele praticamente me inscreveu. Ele pegou meus documentos, levou lá e tal, e foi a primeira publicação. Então eu não tinha noção, né, a essa altura, de selecionar os textos, de criar uma lógica entre eles, né? E a SEC também não teve essa maior preocupação. Então são textos, esses aí são textos entre meus 18 e 22 anos. São 15 textos e eles acabam falando mais desse mundo interno, né?
E os 2 seguintes, eles já falam especificamente sobre a cidade. E aí, por que para mim é importante? A gente vive na cidade, a gente ocupa, nossos corpos transitam na cidade. Então, eu percebi que, primeiro, os livros, querendo ou não, eles estão saindo um pouco do acesso às pessoas, né? Tá aí esse projeto neoliberal, por exemplo, de deixar, mais caros, né? Deixar o livro mais caro, enfim, as bibliotecas cada vez mais raras, né? O acesso, enfim. E a questão da tecnologia também. Tem gente que não gosta mais do livro, prefere ler em e-book, essas coisas. E aí foi quando veio essa provocação, porque eu gosto do livro, eu gosto do material, né? A sensação de abrir um livro e tal. E aí foi quando veio um contato com vários outros artistas, em especial um que é um irmão, um grande amigo, que é o Francisco Ricardo, a técnica do lambe-lambe, né? Eu já ia entrar nessa questão também. E aí a gente resolveu ocupar a cidade com essas poesias. E disso foi derivando para outras opções, né? Então eu lembro que a primeira vez que a gente escreveu um projeto, assim, super pretensioso, sem fazer nada, à tarde de casa e tal, não sei o quê, em 2012, e a gente escreveu um projeto chamado Urbismal, que era justamente videoarte, artes visuais, literatura, como uma forma de ocupação. Mas a gente só foi efetivar isso mesmo em 2018, com o Teias Urbanas. E aí os lambes vieram como uma necessidade de pegar esses textos e levar até as pessoas. E levar até as pessoas para questionar vários pontos. Por exemplo, por que certos espaços da cidade são esvaziados? Por que a gente tem medo de andar em certos espaços? Ou por que certos espaços são ligados a questões culturais e outros não? Então, eu não posso colar uma poesia aqui no meio do terminal de ônibus. Por que o terminal de ônibus não é um lugar para se ler poesia? Certo. Então, a ocupação se dá nesse lugar. Perfeitamente. Agora, tem uma questão curiosa que você falou dessa técnica do lambe-lambe, né? E você como professor, historiador, né? Essa técnica ela já tem uma história, né? Ela não é de século XIX, se não me falha a memória. Isso. Né? Ela começa ali no século XIX. Perfeito. E é interessante porque ela começa como uma coisa muito objetiva, né? Ela começa com a questão da Revolução Industrial. Perfeito. E no primeiro momento ela é para propaganda, assim, sabe? E uma propaganda muito mais objetiva, né? Na metade do século XX é que os artistas começam a se apropriar disso. Pós-guerra, né? Por aí, 1945. Exato. Exatamente. E aí percebe-se que tem ali uma técnica que barateia o processo, né? Você tem o papel e aí você precisa da goma, pode ser a cola, ou no nosso caso aqui amazônico a gente usa a goma da tapioca também, enfim. E aí você pode... E isso foi expandido para vários, assim, movimento punk, por exemplo, para colocar as suas informações, enfim. Todo tipo de propaganda. Você anda pela cidade, tem propaganda de tudo colado com lambe, né? Mas já na segunda metade do século XX e hoje em dia é uma técnica que muitos artistas usam pensando nisso, de democratização do acesso, porque o livro nem todo mundo tem, uma galeria nem todo mundo sente a vontade de entrar. Certo. E aí você leva a sua arte direto para a rua, né? E barateia para você. Perfeitamente. Agora, Rafael, me fala das tuas influências, assim, né, literárias, especificamente no campo da poética, da poesia. Assim. Então, isso é interessante, assim, porque todo mundo quando vai falar, né, porque eu lia Nietzsche desde os 5 anos de idade, né, as pessoas gostam de dar uma colocada assim, e eu comecei a ler coisas acessíveis para uma criança, né, gibias, essas coisas, etc e tal, e o meu contato com a poesia, ela se deu muito por coisas infantis. Por exemplo, a minha geração cresceu vendo o programa Castelo Rá-Tim-Bum. E eu lembro que tinha o gato da biblioteca, que ele lia eventualmente poesias, né? Manuel Bandeira e etc e tal. E eu lembro que desde muito pequeno o som das palavras me interessava. Mas eu não tinha a menor ideia de que isso me interessava num outro nível. Certo. E na adolescência,
os músicos me interessavam, quem escrevia música. Então, eu não comecei a ler poesia com poetas só da literatura, né? Então, Cazuza, por exemplo, era uma coisa que me interessava muito. Um que sempre me afetou, mas eu não tinha entendimento que ele era poeta, era o Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes foi muito influente pra mim, assim, foi muito influenciador, sabe? Eu comecei a perceber que todas as músicas do Titãs que eu gostava eram dele. Sim. E aí mais tarde... Poeta, né? Exatamente. Mais tarde eu fui descobrir que ele escrevia livros, que ele tinha exatamente nesse sentido. E aí eu comecei, assim, pelo que tinha na escola, ou coisa do tipo. Li Vinícius, que também tinha essa ligação com a música. Então eu sabia que ele cantava, que ele compunha música. Aí eu vi um livro na escola, achei interessante, li o livro. Mas era uma literatura uma poesia muito distante, né? Aquela coisa mais formal. E aí outras influências foram me afetando, como o Planet Hemp, por exemplo. Eu adorava quando tinha as letras do Black Alien. E aí eu fui entendendo que mexer com as palavras, tudo era poesia. Aí foram entrando outros, né? Os clássicos, o Fernando Pessoa, que me afeta muito. Uma descoberta um pouco mais recente, assim, nos últimos 10 anos, que é o Manuel de Barros, que é uma coisa que eu adoro ler, assim, sabe? Eu não sei se é uma influência que eu consiga botar no papel o quanto ele me influencia, porque eu acho que ele é muito solar e me falta um pouco de ser solar, assim. Quer dizer que tens essa relação com a música também, né? Muito, total. A tua linguagem poética tem muito da música também. A minha entrada, né? foi essa. Perfeitamente. Rafa, agora fala um pouco dessa tua experiência com o cinema, né? Você atuou em 5 filmes, curtas. Fala um pouco dessa tua experiência também com essa outra linguagem, que é a linguagem cinematográfica, além da literária, né? Assim, também foi uma descoberta mais maduro, assim, né? Não é uma coisa que eu tinha contato, não tinha nem na minha cabeça que eu poderia fazer isso. Eu sempre gostei de teatro, filme, etc. Mas eu me via como um espectador, um contente espectador. Certo. E aí a gente vai ficando mais velho, quebra a cara, a gente tem que se pôr diante dos nossos piores lados, das nossas sombras, das nossas cagadas. E através de toda essa conjunção de desastres, eu acabei chegando ao teatro com 26 anos. E fui ter minhas primeiras aulas de teatro, tive meu primeiro contato aqui no Pombal, né? Aqui perto, na 7. E ali eu entendi que eu queria algo mais complexo. Fui no Cláudio Santoro, fiz 2 semestres lá. E de lá eu comecei a perceber que e conhecer o cenário cultural da cidade, que até então eu só era como consumidor. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar em curtas-metragens, no audiovisual, né? E desde lá, assim, tem sido umas experiências muito interessantes, assim, um amadurecimento de como é que é esse trabalho coletivo, de como é que é você fotografar um momento, né? Uma ideia, como é construir. E isso para mim tem sido interessante, porque eu sou uma pessoa que fica pensando nas coisas, mas tem uma dificuldade na realização. Certo. E aí como é trabalhar, tirar essa ideia da cabeça e levar para uma vida prática, para que outros possam consumir. Então, o primeiro que eu fiz foi um curta chamado Aquela Estrada. No mesmo ano eu fiz um curta chamado... agora me fugiu o nome. Mas do Alan Gomes. E eu fiz um no Rio Branco também. Agora a gente está numa produção também de que vai sair provavelmente esse ano ainda. E o mais interessante para mim nisso é que com esse contato permitiu uma nova perna para os meus poemas. Certo. Com essas experiências eu descobri a possibilidade da videoarte e os poemas eu fui abraçando a videopoesia e tem sido cada vez mais forte, que assim como o Lambe é uma maneira de chegar nas pessoas, a videopoesia também tem me permitido isso. E me tirar da caverna, né? Porque eu sou uma pessoa terrível com tecnologia. E aí eu fui aprendendo alguma coisa para poder me inserir nesse processo. Que legal. Rafa, agora fala um pouco desse teu segundo trabalho, Teias Urbanas, né?
Projeto de Ocupação, esse livro aqui, olha, é o segundo livro do Rafael César, né, Rafa? Isso. Fala um pouquinho desse teu segundo trabalho, a qual eu volto a repetir, o Rafa me concedeu assim, uma oportunidade de prefaciar, né, ser uma das prefaciadoras da obra. E que é uma fala muito importante a sua, né, de como esses nossos corpos ocupam a cidade, né, que acho que essa é a ideia. Eu acho que é interessante, esse livro aqui ele saiu em 2014, embora eu tenha participado do prêmio em 2012, então teve toda uma demora da premiação, etc e tal. E aí tinha tudo aquilo que eu te falei de ser um momento inicial, né? Esse, eu acho que já teve uma maturação e uma maturidade também. Sim. Né? Foi quando eu pensei que não era só o texto, não era só colocar num livro e só apertar imprimir, que tinha que ter um pensamento maior por trás disso. Perfeito. E aí foi quando surgiu o projeto Teias Urbanas, que é esse projeto que está agora na segunda edição, que é um projeto que leva artes gráficas através do Lamb, que levou o audiovisual, que leva a poesia e que vai montando uma equipe e que vai se espalhando pela cidade com essa ideia de que não é só a literatura, ou que a literatura não é só botar num livro e tentar dar vazão a esse livro, né? E aí nasceu de uma provocação justamente desse amigo que eu fiz no segundo curta-metragem, que é o Alan Gomes. Ele fez essa provocação, ele falou assim, ó, tu tem essas ideias, mas e aí? Elas vão ficar na gaveta? Então vai atrás de um jeito de dar vazão a elas. E ele falou, junta tudo. Eu falei, mas eu tenho textos variados, eu junto a partir de quê? Ele falou assim, escolhe um tema. Ele falou, pensa um tema que é forte pra ti. E aí foi quando eu falei, bom, o tema forte é a cidade, é o urbano. E nisso, eu comecei a juntar esses textos que falavam sobre a cidade, de alguma maneira, umas mais direto, outras menos direto, mas que falavam sobre a cidade. E aí foi quando eu concorri no edital da Manaus Cult de 2018. E esse projeto foi executado em 2019, esse livro é de 2019, e ele culminou nisso, assim, é um projeto de ocupação de artes integradas, né? Então, quando a gente ocupa um espaço, é tentar usar o maior número de linguagens artísticas possíveis, né? E é muito importante para mim, porque eu descobri nesse processo todo, e isso não serve só para minha vida artística, se é que dá para separar, certo. Eu sou coletivo. Meu interesse é o trabalho coletivo. E em certos momentos até que se perca a autoria disso. Então, esse livro, como o projeto inteiro Teias Urbanas, se trata disso, de trabalhar com pessoas que eu admirava, ter oportunidade, por exemplo, de trabalhar contigo, ter o teu texto para abrir o livro, de ter trabalhado com um videopoema, com a Keila Serruia, ou um amigo que eu amo demais, que é o Francisco, que ajudou em todas as etapas, que metade dos lambes foi feito por ele, a outra metade foi por uma artista que eu conheci no processo, que é a Ingrid Gonçalves. Então você vai misturando essa admiração, essa vontade de trabalhar com a afinidade em trabalhar junto, e o projeto foi nascendo. Eu vejo aqui o Turenco Bessa também. O Turenco também fez um texto de abertura. Foi artista plástico, o Turenco Bessa, né? E é uma pessoa que eu não tinha um contato. Foi muito prazeroso poder ter esse contato através desse projeto. E ele foi super gentil. O texto que ele coloca ali de abertura é de uma sensibilidade muito, muito bonita. Maravilhoso. Assim. Eu gostaria até que você nos concedesse mais uma leitura do Teias Urbanas, claro. A seu gosto, um poema, assim, para ilustrar, né, a temática da tua obra. Pra gente ver assim, como é uma questão realmente sobre cidade, sobre urbanidade, Fico até na dúvida de qual desses dois eu poderia. Vamos lá. Qual é esse aí? Nessa cidade tem uma angústia que paira no ar. Tem uma angústia que ousa construir moradia no meu peito, que não some. E que por mais que eu a engula, existe nessa cidade uma angústia. Nomeou aquela antiga rua, que agora é só passado. Não é nem mais nossa e nem mais tua. Cheia de cimento e asfalto, corre por elas as águas da chuva. E escondo nelas lágrimas de um tipo de saudade. Saudade do que não foi. Sinto o gosto pela falta de necessidade. Por isso corro ruas desertas do centro, becos que dão no rio. E lá me declaro porto.
ruas vazias, esquecidas, por onde assisto o pôr do sol e lembro que a vida é outra quando a rua é invadida pela lua. E nela eu colo nos muros da cidade minhas angústias transformadas em versos e digo: o silêncio de concreto é o maior de todos os infernos. Perfeitamente, maravilhoso, viu? Poema aqui do Teias Urbanas. Rafa, agora me fala assim como é que você vê o mercado editorial, assim, né? Tendo em vista que você publicou as tuas obras através de editais, Isso. né? Mas como é que tu vê assim, o mercado editorial? Eu sou um completo Complicado. inapto assim para me inserir e entender as regras neoliberais, né? Assim, não é algo que dialoga com as minhas questões, né? Certo. E eu lembro até de uma frase de uma querida amiga, também hoje falecida, a Selma Bustamante, né? Sim. Foi uma grande atriz, diretora, palhaça aqui da cidade, que ela dizia, ela disse isso para nós, né? Ali os alunos dela, então ela se permitiu a liberdade de dizer: aprendam comigo, jovens ignorantes. A arte não é mercadoria. Você pode sobreviver dela, né? Mas ela não produz mais valia. Então eu penso muito dentro dessa lógica de a arte tem que ser valorizada, o artista tem que ser valorizado, ele é um profissional, tem que ser bem remunerado, tem que ter condições adequadas de trabalho, né? Não é uma questão de hobby, não é uma questão para fazer quando dá, do jeito que dá. Acho que a gente tem que amadurecer nesse sentido. Essa ideia de fazer as coisas na tora, fazer as coisas de qualquer jeito. Não, a gente tem que profissionalizar o nosso fazer. Mas a lógica do mercado, para mim, é muito difícil, porque ela impõe que você tem que dizer o que é vendável. Eu não sei, por exemplo, se o que eu digo é vendável. Então, como é que eu faço para que esse livro tenha distribuição pelas grandes estruturas, né? Normalmente a gente tem que negociar e nessa negociação a gente sai perdendo. Sim. Então para mim é muito difícil. Mesmo sendo um edital, esse terceiro livro que a gente vai já falar agora, ele vai sair num formato de e-book. Beleza, é um avanço, mas as pessoas vão poder ler, né? Mas o contrato, por exemplo, é extremamente nada vantajoso para o escritor. Porque primeiro você tira uma parcela para pagar a plataforma. Certo. Dessa sobra você paga a editora que permitiu que isso acontecesse. Sim. Dessa sobra você paga todos os custos do processo. Dessa sobra aí você vai receber 5%, 10%. Então não dá para sobreviver disso. Não tem como. Então o mercado editorial, assim, eu acho que é uma coisa para poucos, né? Não é algo que eu tenho uma habilidade para sobreviver nele, porém acho importante que a gente ou ocupe ou crie alternativas tão sustentáveis quanto. Perfeito. Porque arte é maravilhosa, é incrível, mas ela é uma profissão. Não é à toa que agora com esses editais, por exemplo, esse livro, para que ele saísse, quantos profissionais foram pagos, remunerados e puderam ter renda durante a pandemia? Entende? Porque aí tem o fotógrafo da capa, o fotógrafo de dentro, a editora, a pessoa que editou os meus textos, a editora empresa, né? Então, assim, nós temos que pensar com mais agudez, né? Perfeitamente. Ocupar esses espaços. Mas eu, particularmente, sou péssimo para me relacionar com o mercado. Então vamos pro Corpo Cidade, né? Fala um pouquinho desse teu mais recente livro, Corpo Cidade, sempre essa tua relação com a Urbs, né? Sim. Muito latente, Corpo Cidade. Fala um pouquinho dessa tua nova obra. Normalmente se diz, né, que quando as pessoas são ou pais ou mães, né, que eles não podem admitir que têm filhos preferidos ou coisa do tipo. E no momento eu estou muito apaixonado, né, pelo processo de ter feito esse livro. Sim. Porque eu sinto que Tá teve um amadurecimento da minha parte para que ele pudesse vir ao mundo. Então, aí ele está completando 1 ano agora que eu iniciei esse processo. Desde que eu sentei em casa, comecei a organizar esses textos,
e até escrever o projeto, passar no edital, né, e fazer todas as etapas, agora vai completar 1 ano. E sentir que eu tive a maturidade de organizar esse processo inteiro, sozinho não, que a gente nunca trabalha sozinho, mas de escolher uma boa equipe, chamar pessoas que você tem um bom diálogo. Então eu sinto que, e hoje eu tenho 33 anos, acho que é uma idade interessante para pensar, e a gente está passando por uma pandemia grave, perdendo amigos, familiares, então a morte está ao redor, né? E a morte também te revela a vida e também te obriga a maturidades. Então eu sinto que esse texto, esse livro, ele tem um pouco mais de um amadurecimento, sabe? Assim, eu acho que eu consegui pegar coisas positivas desse primeiro, uma coisa um pouco mais despojada, quase solar, que também tem em alguns momentos desse livro. Tem essa questão da cidade, essa pesquisa, essa colocação sobre por que a cidade é o que é, como vamos ocupá-la, o que é uma cidade, a cidade é para quem, enfim. E conseguir levar também para um degrau a mais. Então eu sinto que o Corpo Cidade é um amadurecimento desse processo de escrita, que envolve todas essas áreas, de eu pensar como um ator, um performer, como um produtor, né? Que acho que também é importante. Hoje eu consigo falar, caramba, eu produzi tudo isso como produtor, sabe? Então eu sinto que são textos mais amadurecidos, num processo mais amadurecido. E é isso, são 37 poemas sobre a cidade. Perfeitamente. E me diz uma coisa, estás assim preparando algum outro trabalho já? Porque a gente que escreve não para nunca, não né? Para. Por isso que eu falei assim sobre essa questão. Termina, já tem outro projeto em mente, em andamento. Essa coisa dos filhos preferidos, né? Que os pais não podem admitir, né? No momento eu tô um pouco apaixonado por esse, mas assim... Já tá embalando. Tô ali, mas já trabalhando minha inserção na prosa. Perfeito. Organizando textos que já vem nesses últimos 10 anos, né? E ali vendo o que eu posso encaixar, aonde eu posso encaixar, porque entrando no teatro, eu também me arrisquei a escrever alguma coisa de dramaturgia, passando pelo cinema, eu me arrisquei a escrever roteiros, então, e aí tem os contos, né? As crônicas. Então, tô vendo o que dá para encaixar com o que para montar uma próxima publicação. Então tem esse novo apaixonamento que é a prosa. Certo. E seria seu primeiro trabalho no campo da prosa, sim, né? Embora eu ache que já tenha aspectos de prosa na minha poesia. Perfeito. É um pulo então, né? Para a linguagem da prosa. Então, assim, eu gostaria já estamos caminhando para o finalzinho do programa, Rafael. E eu gostaria que você lesse um poema aqui do seu mais recente livro, para a gente ir encerrando a nossa belíssima conversa. Esse aqui chama Avenida Manuel de Barros. Ela me nominou pássaro. Eles me deram escárnio. Ela me xingou, pássaro, e seus olhos encheram de pena. O velho me sorriu, chamou pássaro, trépido, lépido, límpido, assim eu sigo, contra o vento, a favor das marés. No meu canto, o gosto de sol, nas minhas palavras, o cheiro do amanhã. Uns viam pássaro nos fios, eu invejava o amálgama dos pássaros com as árvores. Hoje, todas elas são meus lares. Ela me nomeou passarinho e riu, pois sigo só em meu desatino, sem entender por que eu mesmo faço meu caminho. Sigo como um rio embrenhando a mata. O louco de pedra me pousa e ri. Pássaro, escuta teu corpo se mover pelo espaço. Escuta as estrelas presas ao céu. Livre é quem não tem rumo. Como tu voas se a vida é um profundo mergulho nesse abismo absurdo. O canto grego, triste e trágico, anuncia inescapável e fatídico destino. Olho o vento e jogo o corpo. Abro as asas e fecho o olho. Diante do penhasco e do perigo, pássaro de corpo tão pequenino, mas por dentro eu sou infinito. Maravilha! Mas me diz uma coisa, Rafa, onde é que o leitor pode ter acesso às tuas obras? Bom, adquirir... no Facebook e no Instagram eu tenho uma página dedicada ao projeto Teias Urbanas, né? @Teias Urbanas. Que entrando em contato comigo a gente pode fazer essa negociação de forma mais simples.
A minha pretensão agora é fazer como eu fiz na edição anterior, de deixar, pelo menos nas bancas aqui do centro, que trabalham com isso, né? Tem sebo, tem bancas, tem centros culturais que deixam aqui como revenda, né? Sim. E a minha intenção é essa. Ano passado, 2019, né, quando o do Teias, eu deixei, e também era um jeito de facilitar, né? Essas são as duas formas. Mas qualquer informação sobre o livro tem lá nas páginas, né, oficiais. Sim. E aí é mais fácil o contato. Então fica aí a dica, gente. Quem quiser adquirir o trabalho do Rafael César, tá? E, bom, ficamos por aqui. A gente agradece muito, Literatura da Gente, a sua belíssima, né, participação, né? Eu que agradeço. Como eu disse, é um prazer estar aqui. É muito importante que projetos como esse existam, né? Que esses espaços sejam ocupados. Então eu agradeço por poder fazer parte minimamente. Muito obrigado. Então é isso, ficamos por aqui, o Literatura da Gente. Sempre lembrando que aos domingos, tá? Você vai lá no nosso canal, lá no YouTube, se inscreva, vai lá, comente, deem aquele like de sempre, assim, assim, assim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. Fica um beijo, um carinho da Márcia Antonelli.